Murilo Brigante, ele é um dos principais especialistas brasileiros em tecnologia veicular. Engenheiro mecânico, com especialização pela École de Pont-Paris, uma das mais prestigiadas escolas de engenharia da Europa. Hoje ele atua em tecnologia, inovação, mobilidade, energia e inteligência artificial. Ele é o COO, o chefe de operações da Bright Consulting, consultoria reconhecida pelos estudos de inteligência de mercado, tendências globais da indústria automotiva. Murilo, é um prazer receber você aqui no Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Seja bem-vindo. Obrigado, Joel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da BSS, mas também estar no podcast aqui da Auto Informe. Com certeza é muito importante a gente debater todo esse movimento que a indústria está passando, trazer um pouco de insight e também um pouco de conhecimento sobre toda essa revolução que o setor está passando globalmente, mas também aqui no Brasil. Murilo, eu queria começar perguntando sobre o conceito das consultorias em geral, né? Por que as empresas buscam a consultoria? A equipe de executivos das empresas, das montadoras, não são capazes de ter essa visão do mercado que vocês conseguem dar? Na verdade, existem ramos e ramos de consultoria, né? Então, existem consultorias que vão estudar e estruturar muito mais a parte operacional, mas o foco da Bright é a inteligência competitiva. Então, o que a gente faz e o que a gente busca é trazer celeridade na tomada de decisão. Então, o que a gente entende numa grande montadora ou até mesmo uma pequena autopeça, uma instituição financeira, o foco, o core business deles tem que ser a tomada de decisão. Então, a Bright e uma consultoria como a Bright de inteligência de mercado, ela vem para trazer celeridade nessa tomada de decisão. Então, nós fazemos o tratamento dos dados, nós fazemos o entendimento daqueles dados, entendemos como é que ele se enquadra na situação daquela empresa e aí, de uma certa forma, a gente transforma para um linguajar interno de cada um dos nossos clientes. E aí, a partir disso, eles conseguem focar na tomada de decisão. E aí foi a grande chave de mudança que a Bright Consulting entendeu que tinha uma oportunidade. Por quê? Porque quem atuava anteriormente oferecia os dados diretamente para o cliente e o cliente ele tinha que tratar essa informação. Nós fazemos o oposto. Nós temos aqueles dados, nós tratamos aquela informação e já fornecemos pronto para o cliente focar no core business dele e tomar a decisão a partir disso. Quer dizer, que não é só dar informação, vocês trabalham com foco em cada tipo de cliente, é isso? Perfeitamente. É mais ou menos igual esse caminho da inteligência artificial. Se você não souber o que perguntar e o que você busca, você não vai ter o resultado esperado. Perfeito. No relatório que vocês fizeram, que apresentaram para a imprensa recentemente, eu notei lá um quadro que achei muito interessante. Vocês avaliam as montadoras globais pela produtividade, não é? O volume de carros produzidos por minuto. E eu notei que tem duas fábricas brasileiras que estão no top desse gráfico, né? A Fiat em Betim, da Stellantis, e a Volkswagen em São Bernardo. Qual é a importância disso, dessas duas fábricas brasileiras estarem no topo, né? Junto com BYD na China e na frente de Toyota, Nissan, BMW, né? Que tem fábricas tradicionais e de grande volume. Uhum. Qual é a importância para o Brasil isso? Não, sem dúvida isso mostra a nossa competitividade e o quanto o Brasil é importante, né? O quanto as matrizes olham para cá e de fato entendem que o mercado brasileiro é importante. Então, basicamente, quando a gente está falando em produtividade ou tech time, é a produção de veículos por minuto. Então, a média global de produção de veículos por minuto é cerca de 1,2 carros por minuto. Tá? A média do Brasil são um carro a cada 2 minutos, ou seja, meio carro a cada 1 minuto. Tá? Então, quando a gente começa a comparar uma fábrica de Betim, uma fábrica de São Bernardo, isso mostra a eficiência dessa fábrica, qual a quantidade de veículos que elas produzem. Mas também a gente precisa entender, por exemplo, como você mencionou, uma Toyota ela produz um pouco menos que isso, então Betim e São Bernardo produzem 1,6 carros por minuto, e uma Toyota lá no Japão produz um pouco menos que isso, mas qual carro ela está fabricando? Que à medida que eu vou aumentando a complexidade, obviamente, também a minha linha de produção ela vai ficando um pouco mais lenta, apesar de eu tentar melhorar a eficiência dela. Então, isso também é levado em consideração. Mas isso não tira o potencial das nossas fábricas com relação a Betim e São Bernardo, da eficiência que eles têm. Vocês também, né, nessa apresentação que eu observei, vocês mostram ali
que 2025 foi o ano da ruptura, no sentido de que as montadoras tradicionais pararam de crescer e, por outro lado, as chinesas estão em franca evolução, né? Esse é um caminho sem volta, você enxerga assim? Naquele gráfico, a gente traz uma visão, basicamente, só para todos entenderem, a gente estava falando lá de volume de produção, né? Então, à medida que as montadoras chinesas começam a localizar a produção aqui no Brasil, o que a gente enxerga? O mercado brasileiro ele vai evoluir nos próximos anos. Esse ano, o volume de vendas deve crescer mais de 10%, e depois a gente pode entrar mais no detalhe o porquê disso. Mas, então, a produção ela vem crescendo, mas o volume incremental vai ser por conta das chinesas. Tá? Por quê? Primeiro, porque agora o imposto de importação vai voltar a 35%, então fica inviável ou você reduz muito a margem para poder competir no Brasil. Então você precisa localizar. Primeiro num regime SKD, depois num regime CKD, tá? Mas você precisa localizar. E segundo, diante de todo esse movimento, o que a gente já tem visto, as montadoras que aqui estão, elas perceberam que competir com as chinesas vai ser muito difícil. Então, ou você se junta a elas de alguma maneira, então a Geely com a Renault, a Libre Motors com a Stellantis, a própria GAC lá com a HPE, então para otimizar a utilização da fábrica e reduzir custo. Então, ou você se junta a eles, que eles têm conseguido entrar no mercado, ou você vai ter muita dificuldade em renovar o seu portfólio. A Fenabrave e a Anfávia, no balanço do ano, tem uma expectativa de crescimento muito menor do que esses 10% que você está falando. Isso mudou ao longo desse primeiro trimestre, com a chegada das chinesas? O que mudou nesse mercado para ter uma expectativa maior de crescimento? Na verdade, são 3 fatores que estão mudando o mercado. Tá? O primeiro deles, o índice de confiança do consumidor. O índice de confiança do consumidor, a expectativa de todos, inclusive de nós, consumidores, todo mundo está sentindo a economia um pouco mais lenta. À medida que você sente a economia um pouco mais lenta, o índice de confiança do consumidor ele começa a cair mais. Mas isso não está acontecendo. Primeiro que ele cresceu em março e abril, tá? E agora em maio ele vai ter uma leve queda, menor do que a gente esperava. Então isso já puxa o mercado um pouquinho para cima. O segundo ponto são as vendas diretas. As vendas diretas estão muito mais altas do que a expectativa. Tá? A expectativa, só para vocês terem uma ideia, no mês de maio, era que as vendas diretas seriam em torno de 46%, 47% se a gente olhar o histórico. A venda direta é aquela, não é o consumidor na loja, não é aquela que vende para empresas? Para empresas, CNPJ, alguma coisa de frontistas e etc. Então, assim, a expectativa era 47% e só esse mês vai bater 50%. São 4 pontos percentuais a mais. Então, se o mercado fosse ficar lá com os 47%, a expectativa seria 220 mil unidades, ele vai fechar acima de 245 mil unidades para maio. Ou seja, é um volume muito grande. Então, o terceiro ponto é o programa do governo, que é o MOVE, tá? Para motoristas de aplicativo e taxistas. Então, o governo liberou 30 bilhões de reais, tá? Com um teto de 150 mil reais por veículo. Tá? Então, se a gente fizer uma conta de padaria aqui, a gente está falando em basicamente 200 mil carros. Tá? Só que, obviamente, você não vai ter uma adesão de 100%, ou a expectativa é que a adesão não seja de 100% para todo esse pleito, e também o ticket médio não necessariamente vai ser 150 mil reais. Né? São ações que incrementaram o mercado e que são recentes. Né? São recentes. Isso saiu mês passado, então não estava previsto, por isso que a gente está passando dos 10%. Escuta, Murilo, por que a China conseguiu avançar tão rapidamente na eletrificação, enquanto os outros mercados ainda patinam? Todas as chamadas montadoras tradicionais estão entrando no mercado de elétrico e híbridos, não é? Mas a China está muito além. O que fez com que a China avançasse tanto e tão rapidamente? Na verdade, a história da China ela começa lá atrás. Né? A China ela entendeu lá em 2009, 2008, que para ela ter protagonismo no setor automotivo, ela não conseguiria competir no veículo a combustão. Porque as montadoras tradicionais, de fato, estavam muito avançadas e já dominavam esse mercado. Então, eles fizeram uma política de Estado de longo prazo. Tá? Então, investiram nessa nova tecnologia, porque eles entendiam que o veículo elétrico era o futuro. Só que eles abriram o leque. Então, eu não vou trabalhar só com o veículo elétrico. Eu vou trabalhar com o híbrido pleno, o híbrido plug-in. Então, eles investiram desde da matéria-prima, tá? Dos minerais, até a bateria, o software do carro e o veículo em si. Então, eles verticalizaram tudo. E à medida que você tem volume,
você consegue uma redução de custo. Então, eles foram aprimorando durante anos e anos, tá? Até eles chegarem no estado da arte, que é onde eles se encontram. E as montadoras tradicionais, muitas delas, devido ao regulatório que teria banimento do motor a combustão interna lá na Europa em 2035, ou até por estratégia de pular direto para o elétrico, não conseguiram fazer isso com sucesso. Primeiro, porque eles não tinham uma plataforma dedicada para o carro elétrico, então muitas delas quiseram fazer uma adaptação de colocar um powertrain elétrico. É quase impossível, né, fazer uma adaptação. É outra exato, tecnologia. E aí ele não funciona bem dos dois jeitos, né? Certo. Então você não consegue extrair o melhor daquilo. E aí a China, através do volume, ela conseguiu entrar em outros mercados. E o que preocupa mais as montadoras tradicionais em relação aos chineses? Preço, tecnologia ou velocidade de engenharia? Acho que tudo, no caso, acaba preocupando Pacote as montadoras. total. É o pacote todo, porque assim, depois a gente pode entrar até na questão do porquê que foi escolhido o Brasil, né? E por que no Brasil tem feito tanto sucesso os carros chineses. Não, porque na verdade, quando a gente pega os números globais de mercado, a gente precisa entender que a China ela vende cerca de 27 milhões de veículos por ano, tá? E produz 33, 34 milhões. Então ela tem um excedente de produção. Qual é o segundo país em termos de venda? Os Estados Unidos, que vende 16 milhões, mas produz 10. Tá? Depois é a Índia, que vende 5,5 e produz 6. Aí a gente tem o Japão vendendo 4,5 e produzindo 8. A Alemanha vendendo 3,2 e produzindo 4,2. E depois o sexto mercado é o Brasil. E desses, só um parênteses, desses mercados que você falou, Estados Unidos, Japão, Europa, são fechados, né? Fechados, exatamente isso que que eu ia Estão abertos falar. para novas tecnologias. Principalmente para os chineses. Eles estão fechados para os chineses, então você tem barreira fiscal e tarifária para os chineses. O Japão não permite nem ter veículos chineses no mercado. Então, à medida que você tem essas barreiras, o mercado indiano não precisa desse volume excedente. No Japão também você não vai conseguir entrar. E na Alemanha você tem um excedente de produção. Qual é o próximo mercado? O Brasil. Tá? E aí no Brasil, você não pode pensar só no país, aqui no nosso país. Você tem na região, você tem a Argentina, que tem um volume de 600 mil carros, Chile com 320 e Colômbia com 275. Somando Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, que são os 4 maiores mercados aqui da América do Sul, a gente tem 4 milhões de veículos vendidos, tá? Em 2025. 2026 vai ser mais que isso. Então, é um potencial mercado para os chineses, tá? Nesse momento, para eles poderem desovar essa produção. Além de tudo isso, a gente tem que pensar que o imposto de importação para veículo elétrico e eletrificado foi zerado em 2015. Ou seja, você trouxe para o Porto de Santos as fábricas chinesas, ou as demais fábricas também, as europeias, todos trouxeram aí veículos de importação a partir de 2015 com imposto zerado. Tá? Isso foi um atrativo muito grande. Além disso, você não tinha um nível de eletrificação aqui no Brasil. Até 2020, a gente tinha 1% do mercado sendo só eletrificado. Então, tinha uma janela muito grande para os chineses chegarem. E você acha que as montadoras tradicionais perderam o bonde da história, no sentido que elas reclamam muito que o Brasil não tem competitividade, que o Brasil não tem economia de escala, e, no entanto, os chineses estão invadindo o Brasil, e não só os chineses, né? Hoje, a cada dia chega uma nova marca, não só chinesa. As tradicionais perderam o bonde da história, você acha, nesse sentido? Na verdade, perderam, acho que é uma palavra um pouco forte, elas estão reagindo, então a gente tem visto uma série de lançamentos, mas eu entendo que são 2 pontos. Uma é a reação, elas estão tendo que reagir muito mais rápido do esperado. Tá? Com certeza, todos esses lançamentos não seriam feitos agora, mas agora está sendo uma reação, porque senão eles vão perder mercado e competitividade. Então você está vendo agora uma eletrificação começando nas montadoras tradicionais, uma queda de preço e novos projetos surgindo. Tá? Mas o segundo também, eu entendo que seja a parte tecnológica. Para onde a gente está indo com relação aos chineses. Né? Agora a gente está começando a dar um segundo passo de evolução, seja na eletrificação, seja na conectividade, seja na tecnologia embarcada, para conseguir ter essa competitividade com os chineses. Então, em relação a isso, essas montadoras estão reagindo, você está falando não só na tecnologia elétrica, né? Também na combustão, antecipando lançamentos, né? Eu imagino. Porque, inclusive, o novo plano
quinquenal chinês, ele prevê investimentos em carros a combustão, não é? Você acha que isso é uma mudança radical na postura chinesa, um abandono do carro elétrico, ou é só mais um aspecto de evolução? Na verdade, eu entendo, se a gente estiver falando aqui do Brasil, né, do mercado brasileiro, eu entendo que é muito mais para ampliar o escopo e estar em todos os segmentos. O foco dos chineses ainda continua nos eletrificados, principalmente no elétrico e no plug-in. Tá? Ou até nos híbridos convencionais. Mas o motor a combustão, eu não entendo que seja o foco dos chineses. É mais ampliar o portfólio para atuar frente a todas as outras montadoras. Você acha que alguma das montadoras tradicionais no Brasil tende a desaparecer com essa transformação que o mercado está vivendo? Ou eles vão resistir? Não, eu entendo que eles consigam resistir, tá, nesse cenário, principalmente porque eles entendem bem do mercado brasileiro. Um ponto que a gente precisa entender é que não são todas as montadoras chinesas que estão vindo para o Brasil que vão ter sucesso. A gente já viu que algumas já vieram e já foram embora. Então, precisa entender o consumidor brasileiro, precisa entender a regra do jogo, a regra tributária que é muito complexa, toda a logística também é bastante complexa. Então, de fato, é preciso entender o mercado brasileiro para comercializar aqui. E as montadoras que estão buscando volume têm feito isso muito bem. As que lançaram veículos não de uma forma tão adequada já estão conseguindo readequar. E por isso que a gente tem visto uma série de engenheiros e executivos saindo das tradicionais e indo para as chinesas, né? Então, essa é uma mudança bastante grande. As informações que eu obtive também na última apresentação da Bright mostram que em 2023 a participação do carro eletrificado era praticamente zero, né? Em 2026 agora a tendência é fechar o ano com cerca de 15%, se eu não me engano, e vocês estão traçando para 2030, ou seja, daqui 4 anos só, 66% de híbridos e 6% de elétrico. E o carro combustão puro vai ser uma pequena parte daqui 4 anos. Na verdade, aqueles números eram relativos à produção, né? Se a gente olhar as vendas, esse volume a mudança acaba sendo muito maior. Tá? Se a gente olhar falando de venda, os eletrificados eram 1% do mercado em 2020, 2025 fechou com 11% do mercado, os eletrificados. Esse ano deve passar de 20%, já esse ano. Tá? Então, nas vendas, ali eram os números de produção. Então, se a gente pegar os volumes de vendas... Maior ainda. Vai ser maior ainda, porque os chineses vão bater 20%, você tem montadora tradicional já eletrificando, então vai dar cerca de 22% esse ano. Em 2030, a nossa previsão já é que atinjam cerca de 70% do mercado os eletrificados. Tá? Então, é uma mudança muito grande. E aí, se a gente pensar, dividindo o sistema de propulsão, 30% vão ser os plugins, né, sejam PHEV ou BEV, e 40% vão ser os híbridos sem ser plug-in, que são os híbridos leves ou os híbridos convencionais. Então, o motor a combustão ele vai continuar existindo, mas a gente tem que pensar que, primeiro, o consumidor agora está acompanhando de perto a vanguarda da tecnologia. E ele gostou dessa tecnologia, porque de fato ela é silenciosa, ela traz economia de combustível, dependendo do carro ela traz uma economia de manutenção, a depreciação também já tem se mostrado, dependendo da categoria do carro, que ela não é tão mais forte assim, tá? Ela vai começar a começar numa linha mais suave do que no começo, tá? Então vai ter uma mudança bastante grande nesse sentido. A indústria automotiva está vivendo nesse processo a sua maior transformação desde a popularização do automóvel? Não? A gente teve uma mudança muito grande lá atrás quando a gente mudou, por exemplo, dos cavalos para o primeiro carro, né? Para o carro a combustão, para o carro elétrico também, que foi lançado lá no começo do século passado. Então a gente já teve uma mudança muito grande lá atrás, mas se a gente for pensar, os cavalos estão aí até hoje. Né? Então, apesar da gente estar tendo essa mudança, a sua pergunta foi com relação ao motor a combustão, ele vai deixar de existir? Não, ele vai ser um nicho. A gente tem visto até montadoras que já anunciaram que vão lançar o carro exclusivamente a etanol. Então, quando a gente tem uma matriz elétrica limpa, quando a gente tem uma matriz energética limpa, quando eu tenho a oportunidade de ter um biocombustível como o etanol, que quando eu meço do poço a roda, ou seja, desde o plantio até o escapamento, ele é um combustível limpo, eu reduzo a minha emissão, o motor a combustão ele pode fazer sentido. E já tem estudos mostrando que você consegue melhorar a eficiência mais um pouco do motor a combustão. Né? Nunca vai chegar perto do motor elétrico, que tem uma eficiência de 90% energética, enquanto o motor a combustão hoje tem 35%, poderia chegar nos 40%, mas você consegue melhorar mais um pouco e, dependendo do nicho, eu consigo manter ele. Então, só voltando um pouquinho, quando a gente teve uma grande mudança lá, a gente saiu dos cavalos para o automóvel,
Tá? E aí, primeiro, a gente chegou nos mais ricos, só poderiam ter carro. Depois isso foi evoluindo, até com o Ford T, se eu não me engano, se popularizou mais. Você tinha um carro um pouco mais acessível. E depois aí você foi evoluindo, teve a década de 50, aqueles carros gigantes, etc. Então, o mercado ele passou por muita mudança. Tá? A gente passou por uma mudança lá atrás, também, cerca de 2010, 2015, a gente começou a falar muito de serviço de mobilidade. Né? Isso mudou muito o mercado também, porque as gerações mais novas deixaram de comprar carro. Essa foi uma mudança muito grande. Agora, a gente está entrando numa fase que a eletrificação já não é mais uma tendência, é uma realidade. Então, a próxima fase qual vai ser? A gente viu o recente lançamento da Ferrari, até a Ferrari Lucid, que vai ter uma mudança muito grande também, que a gente começa a falar de um smartphone sobre rodas. Então, a gente passou do serviço de mobilidade, passou do cavalo para o carro, passou para os carros que eram gigantescos e bebiam horrores, era 7.0, 9.0 e etc., que o combustível não era tão preocupante. Depois passou pela fase da eletrificação, quando você pensava em sustentabilidade, e agora você está entrando na era da conectividade, da imersão dentro do carro, né? De conectar todos os seus aparelhos dentro de um automóvel e transformar aquilo num aparelho sobre rodas. Então, a gente passou por uma grande transformação, mas tem mais uma vindo aí. Você fala da volta do carro a álcool, então. Não é? Você acabou de dizer que tem montadoras instaladas no Brasil que estão produzindo, vão passar a produzir carro, com certeza, com a combinação com a eletrificação, não é? Não necessariamente, porque agora a grande mudança que aconteceu aqui no Brasil recentemente foi que a gente foi o primeiro país no mundo a começar a medir eficiência energética do poço a roda e não mais do tanque a roda. E como a gente tem o etanol, a emissão desse carro andando exclusivamente a etanol ela é extremamente baixa. Mesmo sem ter hibridização. Porque você vai ser um carro de 1.0, tá? Um carro de 1.0 ele tem 1,4, 1,35 MJ por quilômetro, ou seja, é um consumo já muito bom. Quem anda de carro 1.0 que sai hoje de fábrica vai ver que ele vai fazer 16, 17 por litro. Então é um carro já com consumo muito bom. Obviamente que ele tem um porte pequeno, mas ele tem um consumo muito bom. Quando eu abasteço ele exclusivamente a etanol, eu consigo comprovar ele, por exemplo, em termos de emissão de carbono. Então isso eu entendo que não vai ser um veículo voltado para o consumidor final, tá? Na minha opinião, ele tende a ser muito mais voltado para frotistas. Então se eu tenho uma empresa que eu tenho 20 mil carros, todos os meus carros vão rodar etanol, a hora que eu coloco no meu balanço de carbono ali da minha empresa, eu derrubo isso sem ter que eletrificar. Bem, mas aí ele vai servir para a questão de sustentabilidade, mas tecnicamente é um atraso. Depois que nós conseguimos fazer um carro flex, que você tem toda a liberdade de usar qualquer combustível. Sem dúvida. Por isso que eu tenho essa crença que pro consumidor ele não vai ser diretamente comercializado. Ele vai ser de segunda mão, a partir do momento que o frotista não quiser mais esse carro, ele vai ter que revender. E aí você pode ter um consumidor. Mas o Flex ele veio justamente para dar essa flexibilidade para o consumidor. Por que o álcool não acontece no mundo? Eu tenho experiência nos Estados Unidos, eu tenho álcool de milho, na Índia também, né? Está usando o álcool como combustível, mas é só limitado. E há muito tempo que eu ouço falar disso, que o álcool pode resolver o problema de redução de emissões, mas ele acontece praticamente no Brasil. Você acha que existe a possibilidade disso se expandir, o álcool conquistar o mundo, não? Não, eu não vejo essa possibilidade. Talvez o mercado indiano, de fato, possa ter essa possibilidade. Já teve diversas reuniões entre a própria Única, né, e o governo indiano. O Brasil mandou algumas entidades para lá também para ter essa discussão. Então, eu acredito que pode ter uma colaboração e pode ter um volume exportado para a Índia. Mas para o mercado global, não. Até porque, por exemplo, a Europa ela nunca olhou para o etanol como um combustível solução, né? Ela está olhando muito mais agora nessa fase, que vai se estender o motor a combustão interna, para o combustível sintético. Então a Porsche tem lançado motores agora com combustíveis sintéticos, algumas montadoras premium também estão buscando isso. Então eu não enxergo o etanol como uma solução global. Sempre se falou em carro brasileiro, não temos um carro brasileiro até hoje. Houve tentativas, já tivemos experiências, até por aí ainda tem experiência andando por aí, né? Você acha que o Brasil deve enterrar essa ideia ou existe essa possibilidade de futuramente a gente construir um carro brasileiro, inteiramente brasileiro?
Olha, um ponto extremamente positivo que a gente tem aqui é, apesar de eu não ver a possibilidade da gente produzir um carro inteiramente brasileiro, sabe que tem bug, tem uma série de carros de volume menor aqui sendo feitos aqui, mas carro de volume, acima de 1.000 unidades, etc., é muito complicado se fazer aqui, até mesmo por conta de custo e competir com quem já está nesse mercado. Mas um ponto importante para a gente ressaltar é que muitos carros desenvolvidos lá fora têm participação da engenharia local. Então, indiretamente, a gente está participando desse desenvolvimento. A própria Ford, por exemplo, muitos dos carros desenvolvidos lá fora participam da engenharia que está aqui no Brasil. Tá? Então, isso é extremamente positivo. Apesar da gente não produzir o carro em si, a gente tem a participação dos nossos engenheiros, pesquisadores, do time local aqui, ajudando e suportando nesse desenvolvimento. Mas um ponto que ainda torna mais crítico e mais difícil você ter uma produção num carro exclusivamente brasileiro é, de fato, o fator chinês. Né? É praticamente impossível você conseguir competir nessa nova era, principalmente que agora o carro tem muita conectividade, tem muita questão de software, tem muita questão... a eletrificação, ela, como eu já falei, ela não é uma tendência, ela é uma realidade, vai evoluir muito rápido. Então, você eletrificar um carro 100% brasileiro é muito difícil. Você acha que a inteligência artificial vai mudar a experiência de dirigir? O consumidor brasileiro, o consumidor de modo geral, ele tem o desejo de ter, por exemplo, um carro autônomo? A inteligência artificial ela já está mudando o meio de produção do carro, tá? Então isso tem trazido um ganho muito grande em termos de eficiência operacional e até mesmo de fazer testes. Então, ao invés de você fazer diversos veículos para ir testando os componentes, testando o conforto e etc., você já testa eles em laboratório, em modelos matemáticos e modelo de inteligência artificial. Então isso traz um ganho na própria engenharia do automóvel. Mas tem esse outro ponto que o Fernando Pfeiffer, que é o nosso diretor comercial, esteve até na China esse ano, eu estive ano passado, que a gente percebeu que é esse fator da imersão. Então, o mercado chinês, agora que a gente está entrando na questão da eletrificação, o mercado chinês ele já está nessa segunda, terceira, quarta, quinta revolução do automóvel, que é a conectividade e essa imersão. Então, a gente percebe muito quando você vai num salão de Xangai, no salão de Pequim, que o usuário ele não está mais olhando o carro, o conforto do banco, ele não quer abrir o motor, ver a potência. Ele está vendo qual é a interação que eu tenho com o meu aparelho. Tá? Então, lá na China você tem muita marca Xiaomi. Então, eles pegavam um aparelho aqui, eles faziam um movimento assim com a mão, já jogava tudo para o painel. Tá? Então, a inteligência artificial ela vai estar muito presente o HMI, né? Human Machine Interface. Tá? Então, você vai estar muito presente nessa conexão com o usuário. Por isso que eu chamo isso da próxima fase que a gente vai viver agora. O SUV, hoje, virou sinônimo de carro, né? Não é mais um segmento, está dominando totalmente o mercado. Né? Quais são os segmentos que perderam com a chegada do SUV? E se o SUV ainda tem espaço para crescer no mercado brasileiro? Os SUVs já cresceram muito, né? Eles tinham 20% de participação. Começaram lá com a Export aqui no Brasil, né? Que foi um carro que teve muito sucesso e depois vieram os outros lançamentos. Mas o SUV ele já está atingindo hoje cerca de, se a gente considerar SUV e crossover, né? 47% de participação no mercado. Quem mais perdeu, sem dúvida nenhuma, foram os sedãs e os hatchbacks. Né? O sedã ele já está ficando um carro muito mais nichado, aquela pessoa que busca conforto, e é muito mais nostálgico, né? Quer ter aquele mesmo estilo de carro e busca, por exemplo, um centro de gravidade mais baixo, um modo de dirigir diferente. Mas quem perdeu foram os hatchbacks e os sedãs, mas além dos SUVs, o que tem chamado muita atenção é o segmento de picape. Tá? Primeiro que o Brasil começou agora o segmento de picape full size, né? Então vieram a Silverado, as Rams, a F-150 que entraram agora, apesar de ser um volume menor, estão entrando e as montadoras estão olhando para esse mercado, mas as picapes compactas mudaram muito isso. Tá? Então a picape compacta hoje ela deve estar com cerca de 9, 10% de participação no mercado, picape compacta e mid-size, desculpa, 9, 10%, elas vão chegar a 15% até 2030. Tá? Então esse vai ser um salto muito grande, por quê? Porque você junta basicamente, quando você está falando uma picape compacta, você está juntando um SUV com hatchback. Né? Uhum. Então é uma sensação de dirigir, você tem mais espaço e você tem espaço para carga. Né? Então foi uma mudança muito grande e sim, a gente acredita que os SUVs vão crescer mais ainda, a expectativa é que eles passem dos 50% já nos próximos 2 anos e vão atingir cerca de 54%, 55% do mercado. Se você tivesse que apostar hoje numa marca, numa empresa, quem é que vai dominar o mercado brasileiro
daqui 10 anos? Olha, é difícil falar de uma marca em 10 anos, até porque os nossos cenários vão até 2035, então 2036 está fora. 35. Mas estava tentando me isentar aqui. Mas quando a gente fala entre as marcas, com certeza a Fiat tem um protagonismo muito grande, ela sabe fabricar carro para o mercado brasileiro e a gente vê a estrada vende 150 mil carros, né? Então ela entende muito do consumidor brasileiro, vai lançar agora diversos carros em 2026 e 2027, reformulação desses carros. Então a Fiat com certeza vai estar entre os top 3. A Volkswagen também eu entendo que ela esteja fazendo lançamentos adequados à realidade do brasileiro. E aí a grande disputa aí vai ficar para o terceiro lugar, que eu acredito que vai ser da BYD. Tá? A BYD ela vai acabar ocupando essa terceira posição e aí depois vai ser uma dança das cadeiras lá quem está ali embaixo. Existe aí uma frenética evolução, inovação de tecnologia, né? Você acha que isso, inclusive a gente vê aí que a China, por exemplo, lança um carro um ano, no ano seguinte aquilo já ficou velho. Você acha que isso pode provocar um descarte excessivo do carro brasileiro? E como é que você enxerga isso em relação ao impacto no meio ambiente e nos recursos naturais que essa evolução pode provocar? Eu acho que para o mercado brasileiro não vai ter esse impacto, porque o mercado, de certa forma, é oferta e demanda. Tá? Você não vai ter mais vendas porque você está trazendo mais carros. Eles vão alocar o que é possível aqui. Então, se o mercado desse ano vai ser 2.800, 2.850, você não consegue, só porque você está lançando mais carros lá, tentar desovar aqui, porque o mercado, você não vai ter público pagante. Então, a gente está nessa situação já de 45 milhões de veículos na frota, deve aumentar até 2030 para 50 milhões. Então, isso acho que não muda muito o status, essa celeridade. O que acontece é que as montadoras que estão aqui, elas vão ter que acelerar o passo para, de fato, fazer essas atualizações, melhorarem esses ciclos de lançamento de veículos, porque as montadoras tradicionais sempre trabalharam em cerca de 36, 48 meses. Né, num ciclo de lançamento, de evolução num carro. Os chineses trabalham em 18, 24. Então é quase a metade. Né? Então você vai ter uma celeridade de novos projetos, mas em termos de oferta e demanda, eu acho que isso já está absorvido. Eu costumo perguntar para os nossos entrevistados, normalmente são executivos de montadoras, como é que eles vão fazer para administrar esse segmento do mercado onde os chineses estão chegando, as marcas tradicionais também estão investindo, que é entre carro entre 100 e poucos mil reais até 200. É um segmento onde está todo mundo apostando e ele representa o quê? Uns 500 mil carros, um pouco mais talvez, né? Como é que essas montadoras vão trabalhar? Vai ser uma disputa acirrada, né, em cada uma das montadoras, ou esse mercado, esse segmento vai crescer exponencialmente para atender todas essas montadoras que estão chegando? Como é que você enxerga? Como é que a Bright avalia esse segmento? Não, de fato, essa faixa de preço, né, de 120 a 220 mil reais, ela tem que crescer, porque ela não vai conseguir absorver todos esses carros, mas vai ter uma disputa muito grande. A gente via há 2 anos atrás que os SUVs tradicionais, seja da Volkswagen, da Jeep e etc., vendiam 90 mil carros, 80 mil carros. Isso não vai mais acontecer, porque você vai ter que dividir esse bolo com alguém. Tá? Então eu acho que o grande ponto que vai ter aqui, o mercado obviamente vai crescer, os números absolutos a gente já apontou que vai crescer, vão crescer 10% esse ano. Sim, mas esse crescimento de 10% não é nesse segmento, né? É do mercado como um todo. Como um todo, e principalmente na base do mercado. Principalmente na base do mercado, principalmente com o programa aí de incentivo que vai até 150 mil reais. Mas por isso que eu estou mencionando. Então, uma montadora que tinha aí um carro que vendia 80, 90, 100 mil unidades, vai vender 60, vai vender 40. É só a gente ver o quanto que os SUVs da Jeep vendiam há 2 anos atrás e quanto estão vendendo agora. E são carros extremamente competitivos, são carros que o consumidor gosta, que tem boa aceitação de mercado, vende rápido, mas à medida que mais players vão entrando, você vai tendo uma disputa mais acirrada. A Bright Consulting lançou uma plataforma, né, de trabalho junto ao mercado. Como é que funciona isso? O que vocês vão oferecer para o consumidor? Na verdade, a Bright Consulting ela tem algumas vertentes. Né? A gente lançou em 2019 uma plataforma proprietária que se chama Autodesk, onde a gente oferece todos os nossos serviços para os nossos clientes, tá? A fim justamente de trazer essa celeridade.
Então, para que ele foque de fato na tomada de decisão e a gente fique no tratamento dos dados, na geração de insight e na forma de suportá-los. Então, eles analisam ali tudo que a gente já gerou para ele e ele possa de fato tomar a decisão. Mas, além disso, a Bright Consulting era focada em volume de vendas. Agora, no mês passado que você estava presente, ou no começo desse mês, a gente lançou os dados de produção. E por que a gente fez esse lançamento? Porque a gente entende que diante desse momento que a gente está vivendo da indústria, a nossa cadeia de valor vai passar por uma transformação muito grande. Os chineses não operam da mesma maneira que as autopeças locais aqui operam. Eles são muito mais agressivos em preços, muito mais agressivos em custos. Então, quem está trabalhando no setor automotivo brasileiro precisa entender quem está chegando e quem vai produzir localmente. Porque se você não conseguir se juntar aos chineses, se você não se tornar um fornecedor das montadoras chinesas, que vão ser pelo menos 20%, 30% do mercado, você vai perder essa fatia e vai perder em quem você atende também, porque eles vão perder mercado. Então, por isso que a gente fez essa revolução de agora a gente trata vendas e trata também o volume de produção para que todos possam entender quem está chegando e quem vai operar aqui. A propósito, o setor de autopeças deve sofrer um impacto muito grande, né, com essa revolução, com a chegada dos carros elétricos. Sem dúvida, porque no primeiro momento o que acontece? As montadoras chinesas elas chegam aqui, localizam os componentes que são mais fáceis de localizar e que para você importar fica muito caro pelo tamanho. Então, roda, pneu, vidro, você localiza esses componentes. Só que depois, à medida que eles começam a aumentar o nível de conteúdo local, eles vão investindo em peças menores, tá? Em algumas peças periféricas de motor e etc., alguma parte de eletrônico. Então, à medida que eles vão chegando aqui, a gente precisa lembrar que eles têm muito volume lá, tem muito dinheiro lá fora, então eles chegam para pegar mercado. E se uma montadora chinesa ela traz um fornecedor dela, com certeza esse fornecedor não vai ficar só nessa montadora que a trouxe. Ele vai buscar novos clientes. E à medida que ele busque novos clientes com muito dinheiro e com um custo extremamente lá embaixo, para quem está aqui que não conseguiu evoluir, não entendeu o mercado e vai evoluir só na hora que isso acontecer, ele já perdeu o passo. Tá? Então é extremamente importante que quem está aqui no Brasil, quem está na cadeia de valor, principalmente os Tier 2 e 3, que não tem o dinheiro da matriz, se antecipem a todo esse movimento para que eles não sejam pegos de surpresas e aí é uma derrocada. Esse foi o Murilo Brigante, CEO da Bright Consult, que nos enriqueceu com uma infinidade de informações. Murilo, eu agradeço sua presença no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Muito obrigado pela presença. Joel, muito obrigado, foi uma honra. A gente está em constante contato, eu fico à disposição também para vir mais vezes. Adorei o bate-papo e espero que vocês gostem. Um abraço. Obrigado.